Muito bom dia! Agora você vê imagens lá do Rio Araguaia. Um dia bonito, ensolarado, deve estar muito quente lá. E com esse dia ensolarado, a gente começa o Agora Goiás. Hoje com muitas informações de saúde, lazer, turismo e, é claro, as principais notícias do Legislativo Goiano. Então fique com a gente. A Assembleia Legislativa aprova em definitivo a reserva de 20% das vagas para negros em concursos e processos públicos. Veja o que aconteceu na sessão ordinária com o repórter Murilo Santos. No pequeno expediente, a deputada delegada Fernanda tratou sobre mulheres. Me dediquei especificamente hoje, ontem, a conhecer um pouco mais sobre a rede de proteção, de atuação, de defesa da mulher, das crianças, dos adolescentes, das famílias aqui no estado de Goiás. E eu fico muito feliz, primeiro, de fazer parte, enquanto representante aí da Assembleia Legislativa e também como delegada de polícia, conhecer um pouco mais sobre este trabalho. Nós fizemos uma visita à Procuradoria da Mulher, e aqui eu já destaco o trabalho e a atenção que essa Procuradoria tem para com as mulheres goianas, seja no atendimento direto às mulheres que as procuram, seja também no fortalecimento para que mais municípios tenham a Procuradoria instalada nas suas câmaras municipais. Antônio Gomide cobrou melhorias para professores e servidores da UEG, a Universidade Estadual de Goiás. O grande sacrifício, a grande luta que os professores fizeram de poder garantir a lei para fazer a titulação e aqueles que já estavam contratados garantir aquilo que é direito, os novos professores, que são mais de 150, que foram incorporados, foram chamados, depois que a lei foi aprovada aqui, nenhum deles teve a garantia da titulação correta. Entrei com contato com o Adriano Rocha Lima, que foram responsáveis pelaquela luta que nós tivemos em relação ao plano de cargos e salários da UEG, e faltava um edital, prorrogou o edital. Então eu estou fazendo compromisso com Vossa Excelência, que o novo edital, para que as pessoas que têm mestrado, doutorados, os professores que estão lá, vão se encaixar dentro desse edital, que eu acredito que na próxima sexta-feira, e o senhor tem toda a legitimidade de poder cobrar de mim, para que nós possamos dar seguimento a um trabalho muito sério, a uma instituição que dá muito orgulho a todos nós e vai dar muito mais. Deputados de oposição, Bia de Lima e Major Araújo, discordaram sobre a PEC da blindagem, aprovada na Câmara dos Deputados. Querer que deputado tenha posições diferentes de qualquer cidadão ou cidadã, para serem blindados impunemente, cometer um crime, assassinar uma mulher, a própria esposa, agredir filha, agredir pessoas, aí fica impune porque aí é deputado. Aí ninguém fala nada. É claro que ninguém vai aprovar aqui o cara que roubou, o cara que matou, o cara que... Não, a blindagem, acredito que não se refere a isso. O que levou os parlamentares a fazer isso é avançar na questão que foi apelidada de PEC da blindagem, é a questão da palavra. Hoje, no Congresso Nacional, deputada Bia, tem 140 e poucos parlamentares de direita processados com processos na mão dos ministros do STF, enquanto da esquerda só tem 2. Wagner Camargo Neto falou do programa Deputados Aqui, do próximo sábado, em Itapuranga. Desde já quero convidar a todos os parlamentares que puderem estar lá conosco, são muito bem-vindos à nossa cidade. Esse evento que a Assembleia Legislativa tem diversas ações no interior do Estado, buscando aproximar cada vez mais esta Casa de Leis da população goiana. Na ordem do dia foi aprovada, em definitivo, a alteração na lei que determina a reserva de 20% das vagas para negros em concursos e processos seletivos públicos. Do deputado Ricardo Quirino, foi aprovada a criação da Semana de Prevenção de Quedas de Pessoas Idosas
em ambiente doméstico. Peço não só ao nosso governador, que é muito atento a essas questões, a nossa primeira-dama Gracinha Caiado, que é a primeira-dama do social, também o secretário de Saúde, secretário de Assistência Social, todas as áreas afins responsáveis pela política da pessoa idosa, que façam dessa campanha, se assim aprovada e sancionada pelo governador, uma campanha real, eficaz, que evite quedas e evite óbito no meio da população idosa. O deputado Véter Martins e personalidade de Aparecida foram homenageados na Câmara da cidade. O evento celebrou os 40 anos da ACEG. A repórter Daniela Melo esteve lá e conta pra gente como foi. A Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia é uma das instituições mais importantes para o desenvolvimento econômico e social do município. Ao longo de 4 décadas, tornou-se referência na defesa dos interesses do setor produtivo, incentivando o comércio, a indústria e apoiando o empreendedorismo local. Fundada em 1985, em meio a um cenário de incertezas econômicas no país, a ACEAG nasceu de uma visão ousada de líderes que acreditaram no potencial da região. O então prefeito Norberto José Teixeira foi peça fundamental nesse processo, ao lado do primeiro presidente, Sandro Mabel. A Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia ajudou muito o desenvolvimento de Aparecida, ajudou demais e fez com que a Aparecida virasse essa pujança hoje, com muitas indústrias, muito comércio, uma cidade totalmente anônima, que você vê pelos ônibus de manhã. Antigamente, os ônibus iam vazios de Goiânia para cá e voltavam cheios para todo mundo trabalhar em Goiânia. Hoje é o contrário, hoje os ônibus são muito mais cheios para vir trabalhar em Aparecida, gente que mora em Goiânia. É uma honra estar presidindo, poder deixar esse legado e pensar para os próximos 40 anos de inovação e mais transformação, mas não deixando de celebrar e homenagear quem fez essa história, desde os políticos, prefeitos, vice-prefeitos, deputados, vereadores, todo o setor produtivo, os empresários, diretores de associação e ex-presidentes que serão homenageados hoje. Os 40 anos de história da instituição foram reconhecidos em sessão solene na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, em uma homenagem proposta pelos vereadores Tatá Teixeira e Camila Rosa. É muito importante para nós essa comenda e é muito importante também os 40 anos de desenvolvimento da nossa cidade, da industrialização. Pessoas que confiaram, acreditaram na cidade, a gente sempre tem que levantar o nome daqueles empresários que acreditaram aqui na cidade, apostaram, muitos começaram aqui, outros vieram para cá, também os comerciantes que estão nos setores, e hoje a ACEAG é a maior associação comercial do estado de Goiás e ela aqui em Aparecida nos orgulha muito porque consegue unir essas pessoas, desde os menores aos maiores, e todos eles com o mesmo objetivo, de desenvolver a cidade de Aparecida de Goiânia. Durante a cerimônia, diversas personalidades foram agraciadas com a Medalha do Mérito Legislativo Norberto José Teixeira, incluindo o deputado Véter Martins, em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento do município. 40 anos da ACEAG, homenageando pessoas importantes. Claro, tem muitas outras pessoas importantes que contribuíram com o desenvolvimento e o crescimento da cidade de Aparecida, mas hoje aqui, através da comissão, muitos nomes serão lembrados e homenageados em nome de todos os outros que fizeram a história da cidade de Aparecida. Imobiliário. Agora temos o prazer de receber aqui no estúdio da TV Assembleia, da Assembleia Legislativa de Goiás, o empresário, engenheiro e empreendedor Fernando Fonseca. Muito prazer, Fernando Fonseca. Bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia. Muito prazer, bom dia a todos. É uma honra estar presente aqui, Roberto, e trazer aqui para você, compartilhar um pouco do nosso dia a dia, dos nossos negócios. Fernando Fonseca, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você se considera um empreendedor ou investidor? E qual que é a diferença para você entre os dois adjetivos, né, os dois substantivos adjetivados? Na verdade, o empreendedor, né, todo empreendedor, ele em algum momento é um investidor. Mas eu acredito que o empreendedor, ele perfaz melhor aqui o nosso dia a dia. Nós atuamos em várias frentes no mercado imobiliário, com condomínios de segunda moradia, hotelaria, incorporação, gestão de empreendimentos
que já está em operação. E aí o empreendedor é aquela pessoa que busca ali desenvolver um determinado produto, um empreendimento que vai ter um impacto na comunidade, que vai trazer ali uma série de benefícios e empregos e agregar parceiros que às vezes ocupam o papel de investidor conosco nesses empreendimentos. Segundo pesquisa do IBGE, o setor de saúde está com uma demanda muito forte, muito grande. O senhor acha que essa procura vem de qual situação? Nós temos uma experiência que fica em Anápolis, na nossa querida cidade de Anápolis. Em 2019, nós elaboramos uma pesquisa junto com a consultoria do Sírio-Libanês para identificar oportunidades de serviço de saúde. Através dessa pesquisa, a gente planejou, idealizou e entregamos há uma semana o Grand Life Complex, que é um empreendimento que ele traz para a mesma estrutura, residência, comércio, serviços, lazer, entretenimento e saúde. Cada vez mais a população nossa, né, aqui na região centro-oeste, em especial aqui em Goiás, a gente tem um crescimento quase que exponencial, né? A gente observa Anápolis aí nos últimos 20 anos, a população cresceu mais do que 20%. Nesses últimos 4, 5 anos aí a gente teve um crescimento exponencial e aí a saúde, né, sempre uma oportunidade de negócio, né, quando se tem aí um crescimento exponencial e a própria região nossa, como cresce muito acima da média, alguns serviços não acompanham essa mesma velocidade. Então a gente criou um empreendimento que tem essa flexibilidade para receber clínicas, para receber os melhores profissionais de saúde, com uma série de tecnologias embarcadas e com tudo integrado. A BL Prime, né, é a empresa que está com esse projeto do Grand Life, ela é genuinamente goiana? Exatamente. Nós temos aí... Goiânia do Pé Rachado? Goiânia do Pé Rachado, exatamente, né? O pessoal brinca aí, e comedor de piqui, né? Nós tivemos a oportunidade de começar a carreira lá atrás, numa grande incorporadora, construtora, desenvolvendo empreendimentos especiais, shopping centers, hotéis e outros empreendimentos. E a BL nasceu com esse propósito de implantar e desenvolver empreendimentos imobiliários e shopping center. E esse empreendimento em Anápolis, o Grand Life, não foi diferente. A gente identificou essa oportunidade na cidade, identificou um terreno espetacular e juntamos aí outros bons parceiros, um fundo de investimentos e propiciou a gente entregar para a cidade de Anápolis o maior empreendimento imobiliário já empreendido, já edificado na cidade. E quais os fatores que levaram os senhores a escolher Anápolis para essa edificação, esse projeto? São alguns fatores, né? Além da gente ter uma ligação profunda com Anápolis, eu sou filho da terra. É bem no centro, né? Bem no centro. Na verdade, esse terreno é o terreno matrícula 1 da cidade. A cidade foi fundada nessa quadra aí, né? Tem uma história belíssima na época dos tropeiros. Um empreendimento desse gera, em média, quantos empregados diretos e indiretos? Na fase de obra, nós chegamos a ter 600 pessoas nessa obra. Mão de obra de lá, de uma boa parte de lá da cidade e algumas empresas que que participaram como prestadores de serviço, às vezes tem uma outra pessoa que vem de fora. E mais de 1.000 empregos indiretos. Agora, nessa fase, onde a gente começa a operação, entregamos na semana passada a torre de salas comerciais e apartamentos. Na plenitude, a gente vai chegar aí a quase 500 funcionários, pessoal de limpeza, segurança, portaria, manutenção, recepção, enfim. A gente chega aí a quase 500 empregos diretos e outros 1.500 indiretos. E como é que foi a receptividade da comunidade anapolina, né? E da prefeitura, do poder público? Tivemos lógico que todo início, né, um projeto grandioso como esse, ele chama muita atenção, né? Ele provoca ali uma série de curiosidades em termos de velocidade de obra, em termos de quando é que entrega, quando é que vai
abrir para a população. A Prefeitura nos recebeu de braços abertos. Lógico que você tem toda uma timeline, uma sequência de aprovação dos projetos. A cidade nos recebeu de braços abertos, né? Embora eu seja um cidadão anapolino, a ABL é uma empresa que entrou em Anápolis há 5, 6 anos atrás e hoje a gente coroa a cidade aí com o maior empreendimento da cidade. A gente tem no topo da torre comercial, de salas comerciais, vai ser o maior restaurante rooftop da cidade, vai ter uma vista panorâmica quase 360 graus. Então a cidade tinha uma expectativa muito grande. E além da gente ter um prédio muito robusto, né, a gente sempre tomou um cuidado muito grande com as questões locais, né, as demandas locais. E a cidade hoje ela tem um projeto de revitalização, de incremento de atratividade no centro da cidade. E a gente entrega para a cidade hoje o maior parque, o maior estacionamento da cidade, maior que o do shopping, são 610 vagas. Então a gente vem colaborando aí também com a mobilidade urbana da cidade, com a transformação da paisagem urbana. É o primeiro rooftop de Anápolis? Primeiro rooftop de Anápolis, tem tudo aí para ser o point da cidade. E quando que vai inaugurar tudo? Nós inauguramos na semana passada as 2 torres de salas e apartamentos. Agora cada proprietário começa a fazer o seu acabamento, a sua obra. E a parte do shopping, que são 51 lojas, também já começamos as obras dos lojistas, né, o acabamento. Então a nossa previsão é que em janeiro a gente esteja aí inaugurando o nosso mall, o nosso shopping, com quase 50 lojas e esse restaurante maravilhoso que vai ser um ícone para a cidade. O que o senhor acha como empreendedor, né, que está desenvolvendo a cidade como a Anápolis, né, e Goiás como um todo? O que o senhor fala para os outros empreendedores? O senhor acha que Goiás é um estado bom para empreender, bom para a construção civil? Olha, eu não tenho dúvida. Goiás, no último ano aí a gente viu um fluxo, percebeu, e tem números já que comprovam isso, um fluxo migratório enorme para Goiás. É terra de povo trabalhador, de povo empreendedor, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar e operar em 10 estados e o Distrito Federal. E eu não tenho dúvida que um dos maiores mercados imobiliários do país está situado aqui na nossa região. Esse eixo Goiânia, Anápolis, Brasília, ele cresce também a taxas muito acima da média brasileira e como a gente tem uma base da agroindústria muito forte, cada vez mais se consolida a região centro-oeste como um polo de negócios e o Grand Life e outros empreendimentos que a gente teve a oportunidade de colocar no mercado aí vem comprovar com os números, né? Do lançamento para a entrega, a gente teve uma valorização nesses imóveis que foram vendidos de quase 170%. Então mostra esse crescimento do Estado, a pujança do Estado. Anápolis é uma economia diversificada, né? A gente tem o maior polo farmoquímico do Brasil e tem uma série de outras atividades, polo de educação, tem uma faculdade muito bem ranqueada, uma faculdade de medicina. A UEG, a sede da UEG em Anápolis, a sede a maior base aeronáutica do Brasil está em Anápolis, né? As grandes empresas de distribuição para a região centro-norte, todas elas estão baseadas em Anápolis. E Goiás, né? Aquela tríade ali, né? A agroindústria, boa gestão, coração do Brasil, é um estado está fadado ao sucesso. Agora, a saúde, tendo um hospital desse vulto, né, desse tamanho, em Anápolis, sendo próximo a Goiânia, isso vai desafogar um pouco o sistema de saúde daqui. O que o senhor acha? Anápolis, isso identificado através da pesquisa que nós contratamos junto ao Sírio-Libanês, ela é referência para mais de 50 municípios. Então, quando a gente observa ali Jaraguá, Goianésia, Abadiânia, Ouro Verde, Pirenópolis, Corumbá de Goiás, enfim, uma série de cidades, a sua atividade, quando a pessoa tem uma demanda de saúde, a cidade prioritária é Anápolis. Então a gente está nesse radar aí e com certeza, com a implantação do hospital e as suas
condições ali que a gente vai ter de uma série de serviços de maior complexidade para tratamento médico, ela vai ancorar e vai desafogar o sistema existente hoje na cidade e na capital também, com certeza. E, para finalizar, quais as vantagens de hospedar perto tanto a família quanto os amigos e acompanhantes da pessoa que está hospitalizada? Olha, esse prédio que foi inaugurado na semana passada, ele tem na sua estrutura apartamentos de 1 e 2 quartos. Todos os apartamentos de 2 quartos com suíte. São apartamentos compactos que podem ser usados para locações de curta temporada. E a gente sabe que quando um familiar ou alguém está em processo de recuperação, você ter a comodidade de estar próximo, de não ter uma necessidade de deslocamentos longos, né? Tudo aquilo ali gera um conforto, gera uma possibilidade de recuperação mais rápida, né? Pelo conforto, por não ter ali o deslocamento e ter todos os serviços ali num único endereço. E então, eu explico, fica próximo ao centro, ao lado da prefeitura, e fala sobre a data, né? Quando que vai inaugurar? Já inaugurou alguma parte? Inauguramos na última semana aí a torre de apartamentos, onde os proprietários já estão liberados ali para fazer seus acabamentos e tudo mais, e ocupar. Nós entregamos 20 apartamentos mobiliados, foi uma condição comercial interessante na época, né? Então já temos pessoas habitando o prédio. As salas comerciais já começaram as suas obras de acabamento. A parte do shopping inauguramos em janeiro agora de 26 e o hospital em julho de 27. Fernando Fonseca, muito obrigado pela presença do senhor aqui no estúdio. A casa está aberta e sucesso no seu empreendimento, que venham outros empreendimentos em Goiás e região Goiânia e todo o estado de Goiás. Muito obrigado ao pessoal que está em casa aí nos prestigiando, obrigado a toda a equipe aqui da TV Assembleia, em especial um abraço aí, Roberto, e fico à disposição aí para outros bate-papos. O presidente Bruno Peixoto condecorou homens e mulheres que atuam na linha de frente para proteger os goianos. Veja a matéria com a Mona Lisa Carneiro. Goiás registrou nos últimos anos queda nos índices de criminalidade. E grande parte desses resultados positivos é atribuída às forças de segurança do Estado. E para reconhecer o trabalho dos militares que estão na linha de frente, protegendo a sociedade, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, promoveu uma sessão solene em homenagem aos profissionais. Eu quero parabenizar estes homens e mulheres das forças de segurança do Estado de Goiás, que têm dedicado a vida em servir a população. Vocês estão aqui nesta noite representando a corporação. Estão representando a nossa gloriosa polícia. E o nosso reconhecimento. Muito obrigado mesmo. Entre os homenageados, 2 irmãs chamaram a atenção. Inspiradas pela mãe, elas ingressaram na corporação há 32 anos. E minha mãe, ela teve esse olhar, né, para a mulher empoderada e acabamos, eu e minha irmã entramos na mesma turma de 1994. Bom, quando a gente viu, ela levou pra gente, né, o anunciado, né? Eu falei, Cláudia, vamos? E ela, vamos. Vai dar certo? A gente não sabia, né? Mas deu. Prestes a entrar para a reserva, as irmãs celebram o reconhecimento, que valoriza toda uma vida dedicada à segurança da população. Um reconhecimento sempre é bom para elevar o autoestima e saber que tudo valeu a pena. A gente passou por várias etapas e assim, a gente está bem, né? 32 anos, eu acho que a gente está conseguindo ir bem para essa sonhada reserva remunerada. Roberto Miranda. Envelhecimento multicultural e democracia foram os temas centrais da 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. O deputado Ricardo Quirino, presidente da Comissão de Atenção à Pessoa Idosa, participou do encontro.
Acompanhe com a Mona Lisa Carneiro. Os desafios e as oportunidades para idosos no mercado de trabalho foram destaque na 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. A pessoa idosa tem urgência que seja respeitada pelo poder público, urgência que tudo que foi aprovado aqui realmente vire efetividade, que seja aplicado em todo o país e principalmente o respeito à sua dignidade. Carmencita voltou para a faculdade, conquistou a carteira da OAB e mostra que nunca é tarde para recomeçar. Eu acabei de me formar em Direito, peguei meu OAB agora e vou disputar um mercado com um grupo de jovens. Mas o que vai fazer a diferença é o conhecimento. Então, eu acho que incentivar a pessoa idosa a buscar uma formação é o caminho mais assertivo. Mas, além do preconceito, ainda existem outros obstáculos para a inserção dos idosos no mercado. Infelizmente, nós temos uma gama de pessoas idosas que sequer concluíram o 1º grau. E com isso elas ficam sujeitas a subempregos. Ou quando são contratadas, vão trabalhar sem carteira assinada, que por desconhecer a legislação, elas são ameaçadas. Se eu assinar, você perde a aposentadoria. E isso não é certo. E também alguns mitos. Quem é aposentado por tempo de serviço pode retornar ao mercado de trabalho e deve ter sua carteira assinada, porque ali ele vai ter uma garantia do desemprego, de um acidente, de uma incapacidade momentânea, ele vai estar coberto. Só não pode voltar ao mercado de trabalho quem se aposentou por invalidez. Aí esse não retorna. Durante o encontro, as propostas levantadas nas conferências municipais foram apresentadas. A presidente do Conselho explicou como essas demandas podem se transformar em políticas públicas. Não se faz política pública sem ouvir as pessoas idosas. Não se faz política pública sem antes medir o que tem sido feito para as pessoas idosas. Então, esse é um espaço democrático, onde nós vamos avaliar aquilo que tem sido feito, vamos discutir e deliberar novas propostas. Envelhecimento multicultural e democracia. Urgência por equidade, direitos e participação foi o tema central dos debates. A gente vive na era da tecnologia. Não é uma fase que alcançou aqueles que têm 60 a mais. Então tem que haver programas para incluir a pessoa idosa para que a gente não tenha mais um desempregado nesse Brasil. A Assembleia Legislativa é realmente um local de visitação e aberta a todo o público em geral, goiano ou visitante de Goiás. E hoje temos aqui estamos recebendo o Marcelo Menezes, ele que é um artista fotográfico. Isso. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado. Ele está com a exposição aqui no salão. Conta um pouquinho dessa exposição para a gente. Como Exatamente. É que ela chama? A exposição chama Essência. Essência. São de fotografias minhas autorais. E é um resgate do olhar voltado para a essência, que eu chamo, o título é muito em volta da minha essência, né? A essência minha da fotografia, permeou toda a minha vida, e da natureza, como um objeto, vamos falar assim, de reflexão, de contemplação do belo e um resgate, né, de uma reconexão com o divino. Marcelo, conta pra gente primeiro um pouquinho da sua trajetória como fotógrafo. Sim. E como a fotografia virou uma fotografia artística. Sim, eu comecei muito cedo no ramo de publicidade, eu entrei em agência apenas 16 anos e eu fui picado ali pela fotografia, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, trabalhei por 15 anos durante esse processo. E desde então, uma das ferramentas que mais me impactou foi a fotografia. E de lá para cá eu tive inúmeras referências e comecei a permear esse caminho, comecei fotografando publicitariamente, fiz o curso de publicidade e depois entrei no ramo de decoração, onde eu levei a minha fotografia, né, eu evoluí ela no sentido de a transição da publicidade para a parte de decoração, é onde que eu estou caminhando hoje.
E me conta, qual é o processo produtivo? Eu vi que eu visitei a exposição lá embaixo, que foi ontem, né? Exatamente. Foi o lançamento. E tem vários, as telas são diferentes, tamanhos diferentes, formatos diferentes. Exatamente. Fala um pouquinho desse processo. Exatamente. Eu utilizo técnica, né, de impressão fine art e essa técnica possibilita essa personalização, essa customização. Então eu consigo fazer quadros, né, as obras de artes, de diversos tamanhos, de quadros menores, de pequenos, até telas gigantes, como é o caso de uma instalação que eu fiz em São Paulo recentemente, o ano passado, na Casa Cor, de uma obra de mais de 5 metros de altura. Acho que nós temos as imagens das fotos. E essa, exatamente. E é uma instalação praticamente. São, né? 4 metros? 5 metros. 5 metros e 20 de altura por 4,30 de largura. Então, os seus quadros são bem grandes, né? São bem grandes. Eu sempre utilizo... Olha que lindo esse. Isso é aonde? Isso é Rio Quente, aquela que essa passou. Aí foi premiada, né? Essa é uma das fotografias mais procuradas minhas, chamada Dois Pássaros, feita em Lençóis Maranhenses. Ela aí você estava me contando que a procura faz com que ela valorize, né? Exatamente. Isso é normal para a arte? É uma forma que eu tenho de controle de tiragem. Então as minhas obras hoje elas são muito exclusivas, no sentido da tiragem, né? Então a cada nova tiragem o preço sobe justamente para preservar aquela imagem. O intuito é esse. Isso elas são todas emolduradas, né? Todas emolduradas. Essa é uma exposição no Shopping Cidade Jardim, lá em São Paulo, um dos shoppings mais luxuosos que se tem no Brasil. É uma outra foto, Dois Pássaros, também feita em Goiás, lá em Aruanã. Sempre natureza? Aquela ponte, não, eu intercalo muito. Essa, por exemplo, aí, da ponte, uma ponte pêncil em Pirinópolis. Então, por exemplo, aquela foto foi premiada, aquela pequenininha que você está vendo ali, que é na Estação da Luz, em São Paulo. Então tem muitas fotografias de arquiteturas de interiores, de arquitetura. É uma exposição minha um ano passado, em Goiânia. Em Goiânia? Shopping Cidade Jardim. Então você vai ver sempre que eu sempre mesclo. Essa exposição ela está muito ligada à natureza, essa aqui da casa, mas sempre tem muita coisa envolvida. Eu tenho uma série chamada Arquitetura versus Natureza, onde que eu faço esse contraponto da conexão da arquitetura na natureza, porque a gente sempre teve a natureza brutalista, né? Então a arquitetura chegou, nós chegamos e invadimos, né? Então de forma harmoniosa eu faço essa conexão com a fotografia de retratar as duas juntas, de uma forma harmônica. E o que você acha que é o seu diferencial, o seu olhar único que identifica assim, esse aqui é o Marcelo Menezes? Nossa, é difícil de dizer, porque como esse processo começou há muitos anos atrás, processo de curadoria, de vários elementos que me levaram a essa construção, eu acredito que seja a criatividade no olhar. De realmente, todo mundo, o que eu ouço muitas pessoas falando comigo nas exposições, nossa, eu já vi tal coisa, mas eu não consegui ver dessa forma. Então, de buscar algo diferente dentro daquele olhar do cotidiano. Um exemplo disso é o tema a foto que eu uso de tema dessa exposição, que é uma folha, que ela está em destaque nessa exposição, e ela foi feita no quintal da minha avó. Então, assim, um quintal simples, uma casa centenária, mas muito simples, no interior de Goiás, e que é aquela coisa do cotidiano. Então, a gente realmente olhar as coisas de uma ótica diferente. Então, essa percepção foi construída ali desde que eu iniciei a publicidade, despertar realmente a parte desse olhar criativo. Então, eu interpreto que seja isso, sabe? E você sempre participou, ou é convidado a participar, das Casas Cor? Sim. Certo? Certo. Explica aí essa junção, né? Como agrega com a decoração, com os móveis? Sim, sim. Eu costumo dizer que a obra de arte, né, é meio que a cereja do bolo. Os profissionais, eles geralmente deixam tudo lindo, maravilhoso, a iluminação, os objetos. E quando a gente chega com a obra de arte, parece que fez toda a diferença. A mesma coisa quando uma mulher se enfeita, vai numa festa e ela vai no finalzinho e coloca aquela joia, aquele destaque. Então a obra de arte tem sido esse destaque no cenário da decoração. Os convites para as Casas Cor, este ano chegou a marca de mais de 70 obras nos últimos 4, 5 anos que eu exponho. E para mim é uma grande honra porque são grandes nomes da decoração, da arquitetura, que me validaram como profissionais nessas mostras.
E para mim tem sido uma grande honra essas parcerias com os profissionais. A proporção das telas com o tamanho do local é muito importante também, né? Sim, O enquadramento, exatamente. Colocar. Sim, isso é tudo feito tudo pensado. Você tudo pode dar umas projetado. dicas para a gente sobre isso? Então, primeira coisa que me pergunta, qual que é o tamanho de quadro, né, perfeito, né, que é melhor? Não existe. Não existe um quadro, uma tela que ela tem um tamanho assim, essa aqui é ideal. Não tem um tamanho ideal. É muito da composição. E no sentido assim, realmente ela tem que ornar com o ambiente. Geralmente a gente pode usar tanto tamanhos pequenos como tamanhos grandes, que tem muitas, por exemplo, ali tem quadros pequenos, né, quadros maiores. Vai muito do que a gente quer de resultado. A gente, às vezes, quer impactar mais, a gente usa realmente uma tela maior. E quando a gente precisa de uma coisa mais minimalista, a gente vai para elementos menores. Então não tem nós não podemos taxar no sentido assim, maior e menor é o ideal. Agora, paisagem, a gente sabe que a foto horizontal chama foto paisagem sim, e a foto vertical é a retrato. Sim. Como você retrata mais natureza, suas fotos necessariamente são formato paisagem? Não, a maioria são verticais. E como é que você consegue isso? É estudo de composição. A gente faz um estudo de composição, por exemplo, a maioria dessas daí, acho que tem grande parte delas está na vertical, e é uma forma que eu achei que, porque telas de paisagem, elas são geralmente muito carregadas, né, de informações, a natureza é muito brutalista. Então, nas composições que eu uso, então, uma das formas de minimizar um pouco, de quebrar, é colocando na vertical. Então, é meio proposital. Não que um ou outro seja diferente, às vezes a gente usa ao contrário, mas ela interfere menos, entende? Dentro de um espaço. Eu estou vendo ali a foto do corpo de uma girafa, não é isso? Sim, é o lombo da girafa, aquela lombo da girafa. Isso é uma foto conceito. É uma foto conceito, né? Exatamente. Explica um pouquinho. Sim, essa foto foi feita, só para a gente nos localizar, 100% das minhas obras, das minhas fotografias de paisagem são no Brasil. E aí me perguntou, mas você tem uma girafa, né? Então, essa girafa foi feita no Zoológico de São Paulo. Só aquela parte, né, onde muitas das características das minhas fotografias tem essa provocação a texturas, cores e texturas, né? Contrastes, né? Então, também, você me perguntou das características, é uma delas. Então, eu busco essas texturas, eu busco esses contrastes. Então, ali a gente tem essa questão do contraste, a gente tem uma definição, essa foto mais próxima, a gente consegue ver os pelos muito nítido daquele lombo ali. Então, é realmente trazer aquela realidade do toque, da vivência naquele momento. Não tem muita mistura de cor, né? A gente pode reparar que as fotos ou são fotos, né, preto e branco, sépia, sim, ou então são poucas cores, não é isso? Sim. É justamente para não poluir, equilibrar, né? Exatamente. Aquela do meio, que chama Floresta Mágica, a gente tem um pouquinho mais de cor, mas ela é uma imersão. Foi uma fotografia feita numa floresta e com uma lente muito fora da curva, no sentido assim, fora da caixa. Eu quis passar essa sensação de imersão, de trazer essa realidade do que a gente está olhando, está vivenciando. Eu sou muito impactado com a natureza, a forma que Deus criou, né, as coisas que Ele se revela. E eu tento passar. Então as cores são fundamentais para a gente também conseguir expressar o contraste também, contraste, né? Exatamente, muito contraste. Eu uso muito contraste, muita profundidade, né? Muita profundidade de campo. E usa também luz artificial, luz de preenchimento? Em paisagem, não. Não, em paisagem, não. É só a iluminação. Nós temos uma luz muito generosa, luz natural. Ela é muito suficiente para a gente fazer os registros. Aquela menor ali do lado direito, dessas 4 quadradas, né? Ela é no final de tarde, em Lençóis Maranhenses, que inclusive é o mesmo céu dois pássaros. É o mesmo céu, o mesmo momento, inclusive, entendeu? Então, final de tarde, então as andorinhas ali estão passando naquele momento ali. Então, foi no mesmo momento do registro, inclusive. Luz Marcelo natural. Menezes, então Sim. Agora é hora de você convidar o público que nos assiste pela TV Assembleia, canal 3.2, também pelo canal 8 da NET Claro e também no canal do YouTube, que é TV Assembleia Legislativa ao vivo, Legal, a participar. Fica até o dia 30, não é isso? Até o dia 30. Então convida as pessoas a virem, ou então assistirem, quem não puder, pelas redes sociais. Vamos lá, fazer um convite para vocês conhecerem a minha exposição e um pouquinho daquilo que realmente é a minha essência. Eu estou com praticamente 20 obras do meu acervo aqui,
que fica de ontem, né? Ontem foi a inauguração da exposição, até o dia 30 de setembro. Então quero te convidar a participar dessa imersão fotográfica, um pouquinho do meu olhar. Ontem na montagem aqui as pessoas já estavam muito curiosas e eu acredito que vai ser um sucesso, tem sido um sucesso essa exposição. Venha conhecer um pouquinho do meu trabalho. E é isso aí. Marcelo Menezes, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço. O espaço aqui está sempre aberto. A Assembleia Legislativa, ela abre o espaço para a cultura de todas as formas, né? A arte, a música, a pintura e outros tipos de arte. E eu quero parabenizar a Assembleia justamente por essa causa, né? A causa da cultura. Que realmente, simultânea à minha exposição, tem mais 5 exposições. Pô, isso é muito diferente, né? Nos tempos de hoje, nas instituições que, inclusive públicas, né, não é muito comum. Então, parabéns para casa pela essa iniciativa. É isso. A Assembleia Legislativa lança a 8ª edição da Corrida Rosa Azul. A novidade é que este ano vai ter a participação de pets. Veja a matéria com a Elisa Bose e o Johnny Maciel. Jéssica participa da Corrida Rosa Azul desde a primeira edição. A fisioterapeuta dermatofuncional fez questão de estar presente no lançamento oficial do movimento de conscientização e apoio à luta contra o câncer de mama e próstata, realizado na Assembleia Legislativa. Estamos aí sempre orientando as mulheres e os homens na prevenção, no cuidado, da importância da atividade física. E a gente trouxe essa corrida como um preventivo e uma orientação. A idealizadora do evento anunciou que os pets também terão percurso de 3 quilômetros. Você pode caminhar e correr com o seu pet. Lembrando que são só 3 km. A corrida está aberta para caminhada, 5 km e 10 km. A corrida conta mais um ano com o apoio da Assembleia Legislativa e vai acontecer no dia 12 de outubro, a partir das 6h30 da manhã. Nós, mulheres, precisamos nos cuidar. E o tanto que é bom se cuidar com eventos, né, como o esporte. Venham! É importante a participação de todos os servidores. A gente vai abrir as inscrições para os servidores da casa também, para estar participando. Essa corrida que já é uma corrida que já vem com um currículo, já está na 8ª edição. O evento acontece com o reforço da Prefeitura de Goiânia e emenda parlamentar do deputado Ricardo Quirino. A gente mandou uma emenda para ajudar na organização. A Assembleia Legislativa aprova leis, eu mesmo sou coordenador da Frente Parlamentar do Esporte, que é mais do que justo que ela participe daquilo que ela aprova. Iniciativas como essa são extremamente louváveis e a gente agradece muito o trabalho que a Assembleia Legislativa tem feito na divulgação de temas como esse. Quem quiser participar da corrida tem que fazer a inscrição. As inscrições já estão abertas pelo www, que é o nosso site, sprinta.com.br. Se inscreva lá, dia 12 de outubro, largada aqui da Lego, dessa casa, às 6h30 da manhã. Depois que a gente falou de turismo de negócios, que a gente falou de cultura, vamos abordar agora a saúde. E para isso, a gente convidou aqui o farmacêutico Daniel Faria. Ele vai falar sobre intervenção medicamentosa. Você sabe o que é isso? Então, prazer, seja bem-vindo, Daniel Faria. Olá, bom dia a todos aí, tá assistindo. Daniel Faria, sim. Intervenção medicamentosa. Explica pra gente, pro público que está assistindo, de todos os tipos de pessoas, né, na rede social, TV aberta, né, no canal do YouTube, o que é intervenção medicamentosa? Certo. Intervenção é quando a pessoa precisa ali, está com uma patologia, com uma doença, e chega ali a ser prescrito pelo médico e entra com a medicação. Quando é prescrito, ocorre que pode existir uma associação de medicamento, caso a pessoa se automedique ou tome medicamento além do necessário, pode ocorrer uma interação medicamentosa, né? Aí, nesse caso, a interação medicamentosa é algo que o farmacêutico, que é a nossa profissão, tem que estar de olho e saber muito sobre isso. E milhões de pessoas tomam remédio e milhares se automedicam. E
muitos não conhecem essa interação. Eles veem a rede social, né, veem essas dicas e tal. Fala um pouquinho sobre isso. Pois é, para se entender de interação medicamentosa, você como paciente ou cliente de uma drogaria ou farmácia, tem que estar atento. Você que é usuário do medicamento, você tem que estar atento primeiramente à bula. A gente não tem o hábito de ler bula, né? E o legal é que a Anvisa, e há muito tempo atrás, se aprovou a legislação onde todos os laboratórios são obrigados a escrever na bula só de maneira clara para o cliente, para o paciente ler e entender. Com relação ao profissional como nós estudamos 5 anos só medicamento. Dentro da nossa área é drogas, né, que a gente fala. A gente entende sobre interação medicamentosa. E quando o farmacêutico atende aquele paciente ali, seja ali no hospital, seja ali na drogaria, a gente tem que ficar atento sobre isso. Vou dar um exemplo. Cliente diabético, tipo 2, toma metformina. Chega no balcão da farmácia... Tem as fotos aí, não tem? Tem. Então nós temos até alguns exemplos. Esse eu não coloquei, mas vou dar um exemplo bem prático. Metformina, medicamento para diabetes. Chega que tem até pela farmácia popular, né? Chega ali o cliente pede a metformina, é o usuário dela para diabetes. Só que em outro dia ela tem uma dor no corpo. Ela chega e pede ibuprofeno, que é uma automedicação, não foi o médico que passou. E quando ela começa a tomar ibuprofeno, acontece que o ibuprofeno tem a ação de tirar o efeito da metformina. Então, para o diabético, não é... Não é recomendado. Existe uma dose específica, horário específico. É ibuprofeno, né? Ibuprofeno é um ele é anti-inflamatório, não é isso? Anti-inflamatório, tem ação analgésica anti-inflamatória. Porque eles competem ali em certa região do organismo pela mesma causa. Age no mesmo lugar e acaba tirando o efeito. Então, o que acontece? Acaba a pessoa ali tira o efeito do medicamento, a diabetes dela aumenta, e aí ela pensa que é a medicação que dá diabetes, acaba não sendo. E qual o papel do farmacêutico entra nisso? O médico receita, vai lá receita. Uhum. Mas aí a pessoa vai, aí ó, esse aqui, como é que é? Isso aí é um exemplo também que eu trouxe, que é sobre a Monjaro, né? A Monjaro a gente tem... Para que serve isso? A Monjaro é uma medicação que é para diabetes, pessoas que têm diabetes, tratamento, e também para obesidade. Obesidade. Hoje se tem ela à venda muito para obesidade. Famosos utilizam ela já há muito tempo. É tarja desde preta, que amarelo. Não tinha no Brasil. Então, essa medicação, ela só é vendida sobre receita médica desde o mês 7 no Brasil. Ontem eu tive no conselho, tive até uma aula sobre isso. Por que foi controlada essa medicação? Porque ela começou a se vender muito como alta medicação. E começou até ter contrabandos e até medicações ilegais. Então aí acabou que foi preciso fazer essa legislação para controlar ela. Ela não era vendida com receita. Então, essa medicação aí, ela está na moda para o emagrecimento. Na moda do momento, né? Então, é uma medicação de alto custo, né? Medicação aí que vale mais de R$2.000, né? Vai depender da dose. Então, é uma medicação que ela é importada, não é do Brasil, mas está sendo feita, foi aprovado pela Anvisa, está tudo certinho. Só que o que acontece? Eu trouxe apenas um detalhe que saiu no artigo científico em 2023. Foi feita uma pesquisa onde mulheres que usam anticoncepcionais, pílulas para evitar, via oral. Se ela utiliza pílula via oral para evitar, quando ela toma a Monjaro, corre o risco de 20% dela engravidar. O motivo é, essa medicação, quando a pessoa é aplicada nela, é uma aplicação, aquela medicação, ela retarda o esvaziamento gástrico. Ela retarda, faz com que a pessoa tenha demora de digestão, o intestino para um pouco. E quando a mulher toma medicamento via oral, que é o anticoncepcional, ele vai ficar muito tempo ali. Então ele vai perder o efeito. Ele não pode ficar muito tempo. Ele tem que descer, vai direto para o intestino, ele tem que ser absorvido no intestino. Quando ele não é absorvido no intestino, ele fica muito tempo ali, perde seu efeito. Então a mulher pode engravidar. E temos relatos dentro da pesquisa onde mulheres engravidaram. Os remédios genéricos, eles realmente têm a mesma eficácia dos remédios originais? Então, é uma pergunta recorrente, né? Seja na nossa profissão ali, no decorrer da farmácia, sim.
medicamento genérico tem a mesma eficácia dos medicamentos referência. O que são medicamentos referência? São medicamentos que foram lançados primeiro, onde aquele laboratório inventou aquela medicação, pesquisou, elaborou, fez os testes clínicos e ficou com a patente por 10 a 15 anos. Depois desse tempo, se quebra a patente. É liberado a receita, como se fosse uma receita de bolo, né? É liberado a receita para que os outros laboratórios façam também. E o genérico, ele é apenas uma lei nossa que temos, onde dentro da lei, esse medicamento genérico tem que ser igualzinho ao medicamento de referência. Todos os testes feitos de referência tem que ser igual do genérico. E os remédios chamados remédios naturais, e que eles estão hoje manipulados por a maioria das drogarias, né? Uhum. Eles são considerados drogas também? Sim. Qual a eficácia deles? O termo droga é toda a estrutura de uma estrutura química conhecida. Eu conheço aquela estrutura, é uma droga, né? Então, e ela faz uma alteração no organismo. Então, sim, medicamentos naturais é considerado também como drogas, se ele faz uma alteração no meu organismo. Só que dentro dos medicamentos naturais existe vários termos deles. Temos os medicamentos fitoterápicos. O que são fitoterápicos? São medicamentos que, por exemplo, o bodo. Sabe aquele bodo que a sua avó, sua mãe fazia para você quando você estava ruim de estômago? Ruim demais. Nossa, né? Delícia. Então, o bodo é uma planta, né? Então, eu pego aquele bodo, faço ele naturalmente e tomo. É uma planta medicinal, é natural. Ali esse é fitoterápico? O fitoterápico só acontece quando a indústria pega o bodo, seca ele, faz um processo ali dentro da farmacognosia, faz um processo, tritura ele e faz ele em cápsula e xarope. Aí se chama fitoterápico. Houve uma transformação daquele processo. E qual que é a diferença natural. Pois é, mas e a eficácia do bodo pegar a planta e fazer o chá lá e tomar a cápsula? Então, o bom da cápsula ou de xarope é que na indústria a gente consegue triturar ele e retirar o excesso de alguma coisa que não precisa. Então, a gente coloca mais concentração de bodo numa cápsula. Então, você não precisa tomar muito aquele trem ruim, né? Você pega um copo de uma vez ali de bodo e fica tomando. Então, você toma cápsula. É melhor a aderência ao tratamento do paciente. E também existem os remédios que vêm antes, durante, depois das refeições, os de 8, 12 horas. Isso é uma regra, eles têm que seguir à risca a bula? Tem que seguir à risca, porque o medicamento, quando foi para ser lançado, o medicamento para ele foi feita uma pesquisa. E existe um termo chamado meia-vida. Então, toda medicação ela tem uma meia-vida. O que significa? Quando você toma ela, tem um tempo para ela ser absorvida. Tem um tempo para ela ser dissolvida e absorvida. Significa que você tem um caminho que ela faz até chegar ao lugar dela. Então, esse tempo é calculado. Quando ele chega lá no lugar dela para fazer o efeito, tem um tempo de meia-vida. Geralmente tem medicação, tempo de meia-vida 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas. Então, conforme o medicamento, tem que seguir sim esse modo de usar, para que realmente, quando começar a acabar o efeito dele, você toma ele novamente para continuar o seu tratamento. Dá outra dica, outro exemplo de remédio que não pode ser, né? Sim, sobre a interação medicamentosa. Vou dar um exemplo muito comum na farmácia, onde a gente trabalha e as pessoas usam sem orientação médica, às vezes como automedicação. Você já viu falar nomes das marcas mais conhecidas no Brasil? Está entre os tops mais vendidos. Neosoro, Naridrim, Sorine, são nomes de marcas. Para rinite, né? São nome do medicamento que tem como forma nafasolina. Nafasolina é uma medicação que se aplica via oral, né? Esse que eu falei, via nasal, desculpa, aplica via nasal. Isso aí para que a pessoa está com o termo, né? Vou falar informalmente. Está com o nariz entupido, aí ela aplica isso aí. Isso aí, o que acontece? Quando a pessoa utiliza essa medicação via nasal, juntamente com o medicamento para pressão arterial, como captopril e enalapril, acontece que as medicações, para a pressão dela, pode acabar o efeito. Pode acontecer uma queda de pressão ou aumento. Isso é perigoso, né? Isso se chama interação medicamentosa. Além disso, o excesso dessas medicações utilizadas via nasal acelera o coração.
E eu já peguei muitos pacientes que foi até o cardiologista, não sabendo o que estava acontecendo. Quando foi descobrir, era o medicamento por nariz que ele utilizava. Crianças, já vi, até em hospitais, criança com problema realmente cardíaco devido a essas medicações. Não pode misturar? Não pode. Esses que eu falei, isso aí é uso adulto. E às vezes acontece, ali na correria da mãe, do pai, acaba usando, né? Acaba usando um trem que é para adulto e a criança passa mal. Então, eu vejo isso. Então, isso é no dia a dia da farmácia. Então, nós como farmacêuticos estamos orientando sempre em relação a isso ao balcão. Doutor Daniel, fala agora uma coisa que está em evidência. Tadalafila. A tadalafila, ela tem o uso para ativar, né, o órgão sexual masculino e também para abrir as veias, né? Certo, questão vasos. Pois é, e as pessoas estão usando muito, né, os atletas nas academias, etc. Realmente, tadalafila pode causar AVC ou isso é um mito ou isso é uma coisa que, de repente, a associação médica está falando isso, mas ainda não é provado cientificamente? Então, com relação a nós farmacêuticos, nós se apressamos sempre olhando os dados científicos, olhamos sempre os artigos científicos e a bula. A bula são artigos científicos, né? Então, existe um termo chamado off-label. Off-label é um termo onde o médico, através que é um profissional qualificado, ele pode prescrever uma medicação sem que a bula esteja escrito para que serve aquilo. Então, esse termo é off-label. Hoje em dia, existe prescrição off-label de médicos nesse sentido. Mas nós, como farmacêuticos, apenas orientando sobre o que está na bula, né? Então, realmente, ele tem... Qual é a função do TADA, né? Realmente, a função principal, disfunção erétil, mas, no entanto, o que é uma disfunção erétil? Tem a ver com a circulação, né? Então, realmente, o de 5 mg se atua também na questão de circulação. Isso está na bula, bem específico, né? Então, com relação a isso aí, a gente sim. Agora, a utilização de atleta para melhorar a sua performance, com relação a essas outras coisas, são mais off-label. E essa aí, como farmacêutico, a gente não adere, não entra no assunto, que é ato médico. Daniel Faria, muito obrigado. A sua participação foi muito importante para esclarecer alguns pontos que a gente hoje vê que, né, as pessoas estão se automedicando e sempre deve consultar um médico e também um farmacêutico, não é isso? Sim. Muito obrigado pelo espaço, Roberto, muito obrigado mesmo. Eu gostaria de dizer para você, que é usuário de medicamento, muito cuidado, a medicação ela é algo muito importante na sua vida. Mas, no entanto, como disse Paracelso, que é um cientista e o pai da medicina e da farmácia, a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Então, muito cuidado e obrigado. E o programa Agora Goiás fica por aqui. Amanhã o Jodevar Rosa está de volta e toda a equipe do programa Agora Goiás. Obrigado e bom dia.